seja bem-vindo. A gente está começando mais um Ed Farmácia e a pauta hoje é o legado da pandemia para a assistência farmacêutica. Mas antes de começar esse papo, se inscreva no nosso canal, faça sua sugestão de pauta, sua sugestão de convidado que a gente tenta trazer aqui para esse papo online. Para falar sobre esse assunto, o legado da pandemia para a assistência farmacêutica, nós convidamos Frederico Teobaldo, que é farmacêutico e gerente do projeto de assistência farmacêutica da distribuidora Med Levenson. Oi, Frederico, tudo bem? Olá, Viviane, tudo bem? Boa tarde a você, aos ouvintes do programa da farmácia, né? Agradecer aqui à Ascoferj a oportunidade da gente estar falando aí com todos, né? E deixando aí realmente uma mensagem positiva. Nós que agradecemos, Frederico, a sua participação aqui no Ed Farmácia. A gente tem aí grandes lições com essa pandemia do coronavírus, com todo esse caos que o coronavírus provocou na vida de todos nós, e nós temos um legado grande, inclusive, na assistência farmacêutica. E o motivo do nosso convite hoje é justamente bater um papo com você sobre o que as farmácias e drogarias vão levar, né, para os próximos anos aí como aprendizado para o seu dia a dia, de atenção, de atendimento ao cliente e paciente. Eu queria começar essa conversa te perguntando, Frederico, como a pandemia de coronavírus, na sua visão, na sua opinião, você que é farmacêutico, como essa pandemia contribuiu e vem contribuindo com a assistência farmacêutica no país, no que diz respeito ao trabalho que farmácias e drogarias desenvolvem? Ok, Viviane. A pandemia, como você falou, né, é uma situação difícil que todos estamos passando e enfrentando. Mas assim, de toda situação difícil ou ruim, a gente sempre tira algo bom, né? E eu acho que uma delas é o legado que ela está trazendo para essa questão da assistência farmacêutica no Brasil. Há muito tempo que se procura ou se quer desenvolver a assistência farmacêutica, né? E vários segmentos da sociedade têm se envolvido nisso. E essa pandemia, especificamente, o que ela trouxe? Com a necessidade da testagem, a própria Anvisa liberou, em 28 de abril, a RDC 377. Ela publicou a RDC 377, que liberou a realização dos testes do Covid nas farmácias. Junto com essa publicação, ela publicou também normas técnicas orientando as farmácias de como ela deve proceder para fazer os testes. Então, isso foi como que um impulsionador, né? E é um dos primeiros legados que eu acredito que a pandemia trouxe. Houve uma aceitação por parte das autoridades, né, de fiscalização, de que as farmácias façam o teste. E o segundo legado, que na realidade é o mais importante, é que essa testagem ela foi muito efetiva, né? Hoje mesmo eu estava assistindo um evento da Abrafarma, e aonde eles disseram que foram realizados cerca de 750 mil testes nas farmácias até o momento, só nas farmácias da rede Abrafarma. Então, assim, isso é algo bastante positivo, né? A, a ação ela foi efetiva em si, né? Efetiva no sentido de fazer testes e de mostrar que esses testes ajudaram no controle da pandemia, porque é uma população bastante significativa essa que foi testada, né? E foi orientada e teve a percepção do benefício que a assistência farmacêutica trouxe para eles, né? Você acha, Frederico, que o reconhecimento por parte dos órgãos sanitários, principalmente da Anvisa, com essa resolução que você citou, você acha que esse reconhecimento é um divisor de águas para a farmácia? É como se os governos dissessem: a gente precisa das farmácias, das drogarias, atuando nas campanhas de combate às pandemias, às endemias e, enfim. Você acha que é um divisor de águas para o setor? Viviane, eu tenho toda a expectativa de que seja. Tá? Eu não posso afirmar isso, porque o Brasil é difícil, né? A gente, uma lei, na medida em que ela é criada e aprovada, ela ainda tem todo um processo de regulamentação
que é o que está acontecendo agora, né? Na realidade, a tendência, eu diria que é essa, e é bastante positiva essa percepção, mas eu acho que a gente tem que acompanhar e eu espero que sim. É a minha expectativa toda de que isso aconteça dessa forma, seja o divisor de É, águas. a Mad Levinson, ela fornece testes de coronavírus, certo? Sim, Queria que você falasse um pouco para a gente aqui sobre números tá. e como que vocês garantiram durante essa pandemia e ainda garantem, né, a qualidade, a eficácia desses testes. Eu estou te perguntando isso porque quando a Anvisa autorizou a realização dos testes em farmácias e drogarias, houve muita crítica. Sim, Muita gente criticou especialistas, epidemiologistas, pessoas da área da saúde criticaram muito e disseram que a maioria desses testes não funcionava, dava falso negativo, falso positivo, e que não se podia confiar nesses testes para acompanhar, para traçar um mapa da contaminação no Brasil. Você concorda com isso? Como que vocês, no dia a dia, sendo fornecedores, como é que vocês lidaram com essa situação? Como é que vocês convenceram o mercado de que sim, valia a pena investir nesse tipo de serviço para a população? tá certo. Viviane, você fez várias afirmações e perguntas aí. Eu vou tentar me lembrar de todas, mas se eu esquecer de alguma, você me relembra, tá? Vamos lá. Em primeiro momento, a Made Levinson foi também uma das primeiras empresas a ter o registro do produto na Anvisa, né? E Eu me foi lembro disso porque nós noticiamos exatamente. esse registro. E foi não só, foram no início, se não me engano, liberados 6 registros, nós estávamos entre eles, e nós somos a primeira empresa que trouxe de fato no mercado brasileiro o teste. A primeira a importar e a começar a vender. E a gente sofreu com isso, com essa situação que você falou, sim, né? Porque houve todo um questionamento. E eu acho assim, toda vez que se traz um conceito novo, né? Qual que é o conceito novo? A utilização de testes na farmácia, né? Embora o teste de glicemia, por exemplo, já é bastante comum e feito na farmácia, mas outros testes não são conhecidos. Então, é uma quebra de paradigma, é um conceito novo que está sendo colocado, e toda vez que isso acontece, é normal que, acredito, haja essas críticas, essas reavaliações, e isso faz parte, né? Mas eu acho que a gente teve uma evolução muito positiva. Como eu falei, a gente continuou demonstrando, trazendo soluções. Por exemplo, esse teste nosso, ele tem a aprovação do FDA, da Food and Drug Administration dos Estados Unidos, né? Quer dizer, é um produto muito bom, senão ele não teria essa aprovação, né? E a gente conseguiu demonstrar isso na prática. Hoje, você perguntou números, né? A Medleveson trouxe para o Brasil, nesse período todo até hoje, cerca de 5 milhões de testes. Coisa Desses pra 5 caramba. é muita coisa, né? Não, mas não foi tudo para a farmácia, obviamente, porque a gente vende muito para governo, a gente vende para E os laboratórios usam esse teste, não laboratórios, usam? hospitais, a gente vende, os maiores clientes, na realidade, nossos são esses, né? Como eu disse, no mercado de farmácia é um novo conceito. Então, assim, mesmo assim, acredito eu, pelo levantamento que eu fiz, que a gente deve estar em torno de 500 mil testes hoje realizados em farmácia. 100 clientes ativos no nosso cadastro hoje, entre redes de farmácia, farmácias independentes, e com isso a gente... e temos também distribuidores, né? Porque a Medleverance, ela é uma importadora e distribuidora dos testes. Nós detemos o registro desses produtos e nós fazemos a venda também para distribuidores, seriam subdistribuidores nossos, né? Nós temos cerca de 30 distribuidores no Brasil fazendo esse serviço para o varejo farmacêutico. Por Então, quanto assim, sai um teste hoje para a farmácia? tá, o teste hoje, ele está, o preço de lista, né? Em torno de R$ 50 um teste, o que daria R$ 1.250 um kit com 25 testes.
Um dos pontos que foram Sim, muito discutidos aqui foi sim, justamente o preço elevado dos testes, porque sim, as pessoas de baixa renda não iam poder fazer, elas iam continuar contando com os exatamente. testes dos hospitais, enfim, com os Sim, testes públicos. Agora, Frederico, como farmacêutico, né, um farmacêutico bioquímico que entende um sim, pouco como as coisas funcionam, né? A gente viu aí no decorrer da pandemia que diabetes, hipertensão e outros problemas, as dislipidemias, por exemplo, que é colesterol e triglicerídeo altos, eles são fatores de risco para a sim. Covid-19. Então, além de a farmácia poder prestar um serviço fazendo teste, como mais a farmácia pode contribuir dentro desse projeto de assistência farmacêutica para amenizar esses fatores de risco Sim. para a contaminação da Covid-19? Ok, perfeito. É, em 2014, o governo brasileiro assinou uma lei, a 13021, 13021/2014, que ampliou o âmbito das farmácias exatamente nesse aspecto de que a farmácia ela passa a ser um, um local onde se deve, onde se pode e deve fazer assistência farmacêutica, né? E prestar esses serviços à população. Com isso, a normatização que havia da Anvisa, que é a RDC 44, ela ficou desatualizada, porque a RDC 44 diz que só se pode fazer glicemia e medida de pressão arterial na farmácia. Então, esse foi a grande mudança que veio com essa lei. E como você disse, com a vinda do Covid, a gente criou aí talvez um divisor de água, onde o governo começou a entender que realmente precisa se normatizar adequadamente esse setor, né? esse serviço. E então, por que isso? Porque esses pacientes que você citou, pessoas que são portadoras de diabetes, de hipertensão, de dislipidemias, né? Eles são chamados doentes crônicos que têm doenças crônicas não degenerativas, né? Não infecciosas, perdão, não transmissíveis, né? Essas doenças, elas são, como eu falei, crônicas. A pessoa tem e ela vai ter pela vida inteira, né? Ela exige tratamento contínuo, exige aderência do paciente, exige mudança de hábitos da vida do paciente. E isso é o mais difícil, né? O paciente, por exemplo, ele vai ao médico, recebe o medicamento, começa a se tratar, melhora e para de se tratar, porque ele acha que ficou bom, né? Quando na realidade não é assim. Então, é aí que entra a assistência farmacêutica. Ela pode ajudar muito nesse processo, porque a farmácia está próxima do paciente, né? Ele mora perto da farmácia, ele pode ir com facilidade, ele normalmente já vai à farmácia com facilidade por vários motivos, né? Para outros medicamentos, outros serviços, tal. E ele tem lá a oportunidade de ser atendido por um profissional habilitado, que é o profissional farmacêutico, e pode ajudá-lo tanto a orientá-lo sobre o tratamento que ele está, que ele tem a prescrição do médico, como ele pode eventualmente fazer um teste de colesterol, de diabetes, uma medida de pressão arterial, e assim ser orientado se ele está equilibrado, se ele está fora do seu tratamento ou não, se ele deve retornar ao seu médico para verificar uma mudança de prescrição, ou então fazer, eventualmente, até um diagnóstico presuntivo. Um diagnóstico presuntivo, eu quero dizer assim, não é o diagnóstico em si, mas uma triagem. Digamos, Um teste. uma pessoa que nunca soube que tem uma doença, porque essa é uma Uhum. outra característica dessas doenças, elas são silenciosas. A pessoa, Silenciosas. por exemplo, tem um colesterol alto, mas nunca foi no médico, porque nunca teve um sintoma. Ele vai numa farmácia e o farmacêutico vê ele obeso ou ele idoso e sugere, olha, o senhor não quer fazer um teste de colesterol? A pessoa faz e indica que ele é um suspeito de ter um colesterol elevado, porque deu um índice elevado. É um alerta, né, É um Frederico? É alerta. um alerta. Agora, Exato. você acha, porque assim, a Anvisa ela já iniciou um processo de revisão da Sim, RDC 44, a gente já sim, noticiou isso
no Perfeito. portal da Revista da Farmácia, aqui mesmo Sim, no Ed Farmácia. Então, assim, a previsão é de que os serviços farmacêuticos eles sejam ampliados. Mas a com minha certeza. pergunta, quero até fazer uma pergunta provocativa aqui. Você acha que as farmácias já estão preparadas para ampliar esses serviços? Se não estão preparadas, o que falta Tá. para prepará-las? Como eu te disse, essa lei 13021 ela foi publicada em 2014. De lá para cá, tem havido um movimento dentro do segmento farmacêutico para que esses serviços sejam feitos, né? Então, existem, a RDC 44 restringe a realização de testes de diabetes, de glicemia e de pressão arterial. No entanto, vários estados, por leis estaduais, já criaram legislações que ampliaram esses testes. Um exemplo é o Rio Grande do Sul, por exemplo, que no final, acho que outubro do ano passado, publicou uma lei aonde no Rio Grande do Sul é permitido fazer vários tipos de testes, colesterol, hemoglobina glicada, testes de doenças infecciosas, podem ser feitos, né? Existem, até o Distrito Federal tem uma lei que permite fazer lá. Então, assim, e existem situações onde, por medidas jurídicas, as redes de farmácia ou as farmácias conseguiram liminares para poderem fazer os testes. E existe a atuação dessas entidades, digamos assim, junto da Anvisa para a aprovação disso. E como você disse, como você mesmo disse, está num processo de aprovação dessa lei. E quero, não sei se você já tem conhecimento disso, mas no último dia 28 de agosto, a Anvisa publicou a consulta pública número 911/2020, que é exatamente sobre a revisão da RDC 44. Todas as entidades, as pessoas individuais podem apresentar sugestões nesse momento. Então, é muito importante divulgar isso para que todos os setores interessados coloquem suas opiniões. Lá, a pessoa pode acessar lá no site da Anvisa essa consulta pública e fazer as suas colocações. Ela vai até o dia 23 de outubro, tá? Depois disso, a Anvisa vai fazer, certamente, a gente espera, né, a alteração final dessa RDC 44 para que ela, digamos assim, fique atualizada, tá? Até porque muitas normas que foram editadas durante a pandemia, elas vão vigorar enquanto perdurar o Sim, estado isso, de emergência correto. pública, né, de pandemia. Exatamente. Então, se a Anvisa liberou os testes de coronavírus enquanto durar a pandemia, será que depois que a pandemia acabar, É, os testes continuarão liberados? Então, acho que essa revisão na RDC é é aí fundamental. um possível caminho para que a farmácia continue, né, Sim, prestando esse serviço de teste. A gente precisa avançar por causa do tempo. claro. Eu quero comentar aqui sobre a plataforma MedSys. Eu Sim, acho que a pronúncia correta é essa mesmo, né? Quer dizer, a Med isso. Levinson vem saindo da esfera apenas de distribuidor para se arriscar em outra área de relacionamento com clientes. E um exemplo é essa nova plataforma, que é uma plataforma própria da Med Levinson. O que essa plataforma faz exatamente, Frederico, rapidamente para Tá. a gente poder encerrar o programa? Para que a assistência farmacêutica trabalhe adequadamente, uma das exigências da Anvisa é que os resultados que a farmácia obtém fiquem registrados, armazenados, né? A questão do registro dos dados do paciente, disponíveis a esse paciente por um período de, no mínimo, 5 anos, né? E, para isso, a farmácia precisa ter uma ferramenta digital adequada. E é exatamente isso que o Medicis é. Uma plataforma digital disponível na web, né? Onde a pessoa, através de login e senha, o profissional, né? No caso o farmacêutico, ele pode registrar os dados dos equipamentos, né? Que os resultados obtidos, e não só registrá-los, mas também imprimir os resultados na forma de uma declaração de serviços farmacêuticos que o paciente pode levar ao seu médico, né? E ele pode também enviar esses resultados pela internet para um celular, via SMS ou via e-mail e tal, né? Então é isso que é a plataforma Medicis. Ela possibilita o fornecimento dos dados e o registro desses dados.
Ela ajuda o trabalho do farmacêutico no dia a dia, no atendimento que ele faz ao paciente, né? Registro do atendimento, como que está a pressão, como que está a glicemia. Estou entendendo que é mais ou menos uma plataforma de gestão mesmo desse atendimento farmacêutico, certo? Nós temos hoje, só Viviane completando, nós temos hoje uma parceria muito forte com a empresa Clinicar X, que também tem essa plataforma, tá? E hoje, essa plataforma Medicis, na realidade, é um desenvolvimento que nós temos, mas nós trabalhamos em duas frentes, né? Existem farmácias que já têm a plataforma Clinicar X instalada e a gente está trabalhando com eles. E em algumas outras, onde não tem essa plataforma Clinicar X, a gente está promovendo o Medicis. Certo, entendido. A gente vai encerrar, Frederico. Nosso tempo, infelizmente, é curtinho, mas eu acho que a nossa conversa foi bem bacana. Qual que é a sua dica e o seu recado final para quem está nos assistindo? Tá. Ó, rapidinho, eu vou dizer 3 coisas que eu acho que as pessoas que estão escutando devem fazer. Primeiro, entre na consulta pública da Anvisa e coloque a sua opinião lá. Ela é muito importante. Segundo, com relação aos testes, aceite essa mudança de paradigma, absorva essa mudança. Entre, estude sobre os conceitos, para você se capacitar não só a fazer o teste, mas também interpretar resultados e auxiliar o cliente final a realmente utilizar esses resultados. E, em último, entre no site da MedLevinson, www.medlevinson.com.br, ou então pelo telefone 11 4003 9021, vou repetir, 11 4003 9021, e se informe sobre os produtos que nós temos disponíveis para assistência farmacêutica. Muito obrigado, viu, pela atenção. Frederico, eu que agradeço. Nosso papo foi ótimo, super esclarecedor. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante farmácias e drogarias nesse novo momento que está vindo por aí, que é de uma assistência farmacêutica mais avançada, mais ampliada para toda a população brasileira. Muito obrigada, viu? Eu agradeço. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, que é o mais importante, porque ao se inscrever, você recebe as notificações dos próximos vídeos. Toda terça-feira, às 14 horas, a gente disponibiliza um conteúdo novinho em folha aqui para você. Se você não puder assistir na terça às 14, não tem problema. Esse conteúdo fica aqui, disponível para que você possa assistir onde e quando puder. A gente se vê, então, na próxima terça-feira. Obrigada, tchau. Raindrops fall